Salut, salut, bonjour, bonsoir. Comment ça va aujourd'hui? Très bien? Moi, je vais très bien, merci. Seja bem-vindo aqui no Romy Talk. Para quem não me conhece, eu sou o Romy, o cara que prometeu te levar do zero até o intermediário em francês, aqui no meu canal. E até agora a gente já viu umas aulas que já podem começar a edificar o teu francês. A gente já falou sobre saudações, quais as perguntas fazer naquele primeiro encontro e quais as respostas adequadas para aquelas perguntas. A gente já viu a conjugação dos verbos do primeiro, segundo e terceiro grupo em francês, na sua forma afirmativa. E hoje é a vez das formas negativas e interrogativas no presente em francês. Então, como fazer uma pergunta, como dar uma resposta negativa em francês no presente? On y va, c'est parti. Antes mesmo de entrar no assunto, vou te passar 4 formas de respostas que você vai usar quase todos os dias. Para você dizer sim em francês, você fala oui. Oui. Para você dizer não, você fala non. Non. Mas muitas vezes você quer dizer não tanto. Pas vraiment. Pas vraiment. Só um pouco, você fala juste un peu. Juste un peu. Alors, oui, non, pas vraiment, juste un peu. Então, dito isso, vamos ver aqui como que você faz a sua pergunta em francês. On y va, c'est parti. A maneira muito formal, muito elegante, é aquela lá onde você, em vez de começar a sua frase pelo sujeito e seguir pelo verbo, você começa pelo verbo e segue pelo sujeito. Parlez-vous français? Parlez-vous français? Na outra forma, você pode simplesmente repetir a sua frase afirmativa e, lá no final, colocar o tom de pergunta. Então, em vez de dizer vous parlez français como na forma afirmativa, você diz vous parlez français, o tom de pergunta. Vous parlez français? Então, veja bem, parlez-vous français? Vous parlez français? C'est la même chose. C'est la même chose significa é a mesma coisa. É a mesma coisa. Parlez-vous français? Vous parlez français? Es-tu Romy? Es-tu Romy? Tu es Romy? Tu es Romy? E agora, vamos já entrar no nosso assunto. A gente já viu todas as formas afirmativas no presente, dos verbos tanto do primeiro, segundo ou terceiro grupo, e hoje a gente vai ver as formas negativas. Para você negativar uma frase em francês é muito fácil. A negação em francês é ne pas. Ne pas. Você vê que eu coloquei 3 pontinhos entre o ne e o pas, porque quem toma o lugar dos 3 pontinhos é o verbo conjugado. Então, aquela tua frase que você já usa na forma afirmativa, je parle français, você vê que parle é o verbo conjugado. Então, é o parle que vem aqui nos 3 pontinhos. O ne vem antes, parle no meio e o pas depois. Fácil, né? Je ne parle pas français. Je parle français. Je ne parle pas français. Mas essa aí é a nossa forma formal. Muitas vezes, quando você for falar com um nativo, para ele negativar a sua sentença, ele vai esquecer do ne, ele vai usar só o pas logo após o verbo conjugado. Je mange la feijoada. Je ne mange pas la feijoada, forma formal, ou je mange pas la feijoada, forma informal. Então a gente já pode traduzir aqui. Se eu falar je suis Romy, eu sou Romy. Como que eu vou dizer eu não sou o Romy? Je ne suis pas Romy. Je ne suis pas Romy. Forma formal ou a forma informal. Je suis pas Romy. Vous avez beaucoup d'amis? Vous avez beaucoup d'amis? E a resposta pode ser non, nous n'avons pas beaucoup d'amis. Nous n'avons pas beaucoup d'amis. Non, nous n'avons pas beaucoup d'amis. Nous n'avons pas beaucoup d'amis. Nous n'avons pas, nous n'avons pas. C'est la même chose. C'est la même chose significa
é a mesma coisa. C'est bon? Tu dors avant 22 heures. 22 significa 22. Então, você dorme antes das 22 horas. Avant, acho que no Brasil a gente tem uma loja, né? Avant. Avant em francês significa antes, ok? Tu dors avant 22 heures? Non, je ne dors pas avant 22 heures. Non, je ne dors pas avant 22 heures. Forma formal. Ou então, outra pessoa diria, non, je dors pas avant 22 heures. Mas, como você pode perceber, o ne pas que a gente está usando aqui, ele serve para o nosso não em português. Je dors pas ou je ne dors pas, eu não durmo. Eu durmo, je dors, eu não durmo, je ne dors pas. Eu falo, je parle, eu não falo, je ne parle pas. Só que bem como em português, além do não, a gente pode também usar não mais, nunca, nada. Em francês, a gente vai ter, então, ne pas, que serve para não, ne plus, que serve para não mais, ne jamais, que serve para nunca, e ne rien, que serve para nada. E seja lá o ne pas, ne plus, ne jamais ou ne rien, você sempre vai colocar o verbo conjugado aqui no meio, nos 3 pontinhos. Então, continuando com a mesma pergunta. Tu dors avant 22 heures? Tu dors avant 22 heures? Non, je ne dors pas avant 22 heures. Non, je ne dors plus avant 22 heures. Ou non, je ne dors jamais avant 22 heures. Elle mange la feijoada? Oui, elle mange la feijoada. Non, pas vraiment. Oui, juste un peu. Non, elle ne mange pas la feijoada. Non, elle ne mange plus la feijoada. Ou non, elle ne mange jamais la feijoada. E temos também o rien, né? E com ele você pode dizer non, elle ne mange rien. Non, elle ne mange rien. Agora vamos ver se você entendeu. Última pergunta. Vous parlez le français? Vous parlez le français? Tu parles le français? Tu parles le français? Então, deixa aqui nos comentários se sim você fala, se você só fala um pouco, se você não fala tanto, se você não fala mais, ou se você nunca fala, ou se você não fala nada em francês. Deixa aqui nos comentários. E sem ir muito longe, a nossa aula vai parar por aqui hoje. Você já pegou essa parte aí de como fazer a pergunta em francês e de como dar as possíveis respostas. E no que das perguntas você concorda comigo que não para por aí, porque temos outros tipos de perguntas como quem, onde, quando, como e assim vai, né? Que a gente pode ver na próxima aula. Então, para você não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade, para você ficar ligado, se inscreva já aqui no canal, ative aquele sininho, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou te responder, tá bom? E a gente para por aqui. Au revoir.